Iniciando então a gravação e os testes aqui com o setup do NVR, setup inicial do NVR, 7716 Hikvision, DS7716, fazendo a captura diretamente a gravação da saída HDMI. Vamos fazer a configuração do setup inicial, usuário, senha, depois os ajustes iniciais do gravador e configuração de algumas câmeras. Esse é o processo inicial do dispositivo, ele está sendo inicializado, feita a ativação inicial. Diferentemente dos modelos antigos, né, dos modelos mais antigos, onde existia uma senha padrão, né, os equipamentos atuais já não têm, a interface atual, o firmware atual não permite mais um usuário padrão. Então a senha é criada no momento da ativação inicial do equipamento. É recomendado a criação de uma senha forte, uma senha com caracteres diferenciados, né, números, letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais. E além disso, um outro recurso bem importante a ser lembrado, né, que a senha, também a força da senha está relacionado ao comprimento da senha. Então, quanto maior a senha, mais segura. É possível, né, um ataque de força bruta, né, o sistema já tem proteções quanto a isso, né, então por isso quanto mais forte, quanto mais segura for a senha, melhor, mais protegido vai estar o sistema contra invasão, contra um ataque hacker, né, contra algum uso de dispositivos. Outro ponto bem importante, né, a gente vai verificar o firmware, a versão do dispositivo, e quando ele vem padrão de fábrica, quando a gente compra o dispositivo, ele vem com uma versão um pouco mais antiga, né, então é importante a gente verificar a atualização e periodicamente também lembrar o nosso cliente, oferecer para o nosso cliente, lembrar que é importante fazer a atualização do firmware, né, então a gente vai abordar isso em outro vídeo, né, os processos de atualização de firmware, vamos abordar então a importância disso, mas por hora eu vou fazer esse lembrete aí para lembrar que é importante um sistema tão complexo, né, um sistema com tantos recursos e tantas funções disponibilizadas de segurança, então devemos sim utilizar os recursos de segurança. Bom, então eu vou criar a senha aqui, então através do teclado virtual, a gente pode criar a senha, então a gente cria uma senha de acordo com com o nosso padrão, com uma senha que a gente vai lembrar, que a gente utiliza. É bom também ter o padrão, né, ter o costume, né, de não colocar a mesma senha para todos os clientes. Né? Então, utilizar senhas diferentes para clientes diferentes. Né? Isso também é uma questão de segurança, para evitar que, por exemplo, um funcionário, uma pessoa que descubra a senha de um cliente, vai descobrir a senha de todos os seus clientes. Então é importante isso e como eu falei antes, né, também negociar com o cliente. Você vai manter a manutenção do sistema, vai manter uma senha de segurança para acesso administrativo, você vai ter um contrato de manutenção, ou avisar o cliente, vou deixar uma senha minha aqui para caso precise de algum tipo de configuração, algum tipo de ajuste. Então, sempre fazendo essa comunicação, né, para não ter nenhum tipo de incômodo, né, porque o equipamento, se é vendido, ele é do cliente. Então, o responsável pelas senhas, pela segurança é o cliente, mas como suporte, como serviço, como uma prerrogativa de mantenimento do funcionamento do sistema, é uma boa prática, né, manter uma senha de segurança, manter uma senha de configuração. Esse recurso aqui também é interessante, que ele está oferecendo, né, para fazer a exportação do arquivo guide para recuperação de senha. Então é um processo interessante, é recomendável fazer também, salvar esse arquivo no pendrive e manter isso seguro caso necessite a recuperação de senha. Então mais um procedimento de segurança recomendável. Para exemplificar, vamos fazer aqui também. Então para fazer o processo completo, vou plugar o pendrive no gravador, para fazer o processo de recuperação de possibilidade de recuperação de senha, que facilita bastante. Aqui a pasta, né, do pendrive. Vamos exportar aqui dentro da pasta Hikvision. Exportou o arquivo de recuperação de senha. A criação de um padrão para desbloqueio rápido, então podemos ter uma senha mais complexa, né, e um padrão para desbloqueio rápido. Então podemos configurar um padrão de fácil assimilação, pede a repetição do padrão para desbloquear mais rapidamente. Então, assim como o Android, como os celulares e smartphones, a gente tem o desbloqueio por padrão.
Então ele está dando os bips aí avisando de problema, então a questão de configuração inicial, a questão de formatação de HD, setup inicial e conexão com as câmeras. Então idioma, seleção de idioma para definir o idioma que o equipamento vai operar. Então vemos aqui que tem vários idiomas, aqui inclusive o português. Eu vou deixar em inglês por enquanto. Né? Então vou aplicar em inglês. Poderia já adicionar um português para facilitar a operação. Ele está perguntando se eu quero que inicialize com esse assistente de configuração inicial. Então, na próxima vez que ele ativar o sistema, se eu quero que ative esse assistente de configuração. Se ele vai iniciar a operação já normal, então eu posso desabilitar para não necessitar, não abrir esse assistente de configuração, facilitando assim já indo direto para a operação. Configuração de fuso horário, né, zona de tempo, fuso horário. Então, o nosso aqui é Brasília, GMT -3, Georgetown, Brasília. Formato de data, então dia, mês e ano já está correto. Data do sistema, então está correto também, horário está correto. Modo de operação das placas de rede, então como vão operar as placas de rede. Então, múltiplos endereços ou tolerância a falhas. Então, aqui a gente configura a placa 1, placa 2, eu por enquanto só tenho uma das placas ativadas. Né? Então, ele vem com o endereço padrão. Eu posso habilitar aqui o DHCP, por exemplo, se quiser pegar o endereço IP pela própria rede. Né? Para pegar o DNS também. Posso selecionar aqui qual placa eu estou configurando, LAN 1, LAN 2. Então, configuração de rede. Vou botar aqui pelo DHCP por enquanto, depois a gente pode fixar, sempre para um NVR, para uma câmera IP, é interessante a gente fixar o endereço IP, para quê? Para não ter a perda desse dispositivo, não haver uma liberação daquele IP, né, uma ocupação daquele IP por algum outro dispositivo, não haver conflitos. Então a gente seta um endereço IP, de acordo, claro, com as configurações da rede, com nossas instruções do TI, ou do departamento de TI, se tiver, ou da configuração específica da rede, e configura um endereço fixo para o nosso gravador. Dessa forma, ele vai ter aquele endereço e vai ser o endereço nativo dele, padrão dele, para operação naquela rede. Eu deixei o DHCP para ele pegar algum endereço IP na rede disponível, depois a gente fixa esse endereço IP. Se vamos configurar uma conta do Hike Connect, não vou configurar nesse momento, podemos configurar depois para ter o acesso remoto através do aplicativo Hike Connect. Configuração das portas, aqui outro ponto importante, né, as portas de comunicação, se a gente vai habilitar quais portas vamos utilizar, então é importante sempre, eventualmente, assim, por segurança, alterar as portas padrões, que as portas padrões são sempre procuradas. Claro que, atualmente, né, isso já não é mais um grande recurso de segurança, porque um script de escaneamento, em questão de minutos, escaneia todas as portas. Mas já evita assim, scripts mais simples, scripts menos elaborados, né, já facilita se a gente alterar as portas padrões. Por enquanto eu vou deixar no padrão, mas é também um procedimento recomendado aí, utilizar portas diferenciadas para evitar a invasão e evitar que scripts simples, né, invadam ou tentem fazer a invasão do sistema. Já detectou o nosso disco rígido, botei um disco rígido específico de vídeo monitoramento, com Skyhawk, Seagate Skyhawk de 1 TB, só para os testes aqui. Ele já está inicializado, né? Então não preciso inicializar novamente, já fez automaticamente o processo quando fez a ligação. Próximo, next. Aqui encontrou algumas câmeras, então já encontrou uma câmera Hikvision, endereço 192.168.15.64, depois, e mais duas câmeras da Axis, aqui 192.168.15.101 e 192.168.15.103. Então já encontrou essas câmeras. A gente poderia configurar agora ou posso configurar depois. Aqui ainda temos a opção de configurar o H265, habilitar o H265 para o acesso inicial. Então vai depender, claro, do tipo de câmera que estamos utilizando, né, se elas vão utilizar esse protocolo, aí qual as portas e recursos para configurar essas câmeras. Como vai ser a gravação? Vai ser contínua ou do detecção de movimento? Então eu não cadastrei as câmeras ainda, não me permite ainda fazer essa configuração. Finalizar aqui a configuração. Temos aqui a configuração do sistema. Com o botão direito do mouse, a gente acessa o menu do sistema. Então, temos aqui a tela única, mostrar uma única tela, múltiplas câmeras, então 4x4, como está aqui, ou mostrar outras configurações, 1:5, e vários outros formatos aqui de mosaicos. Tela anterior, próxima tela, auto-chaveamento, né, o sequencial automático, iniciar a gravação contínua, gravação por movimento, adicionar câmera, reprodução, então para buscar gravações, estão aqui no playback,
controle de PTZ para abrir o menu de controle de PTZ via mouse, saída, menu de saída e monitor auxiliar. Então a gente pode configurar os dois monitores, né, e configurar eles, definir eles individualmente. Clica duas vezes em cima da tela para abrir a câmera em tela cheia. Claro, eu ainda não tenho a câmera configurada. No mais aqui eu posso adicionar a câmera. Então ele me mostra as câmeras que ele já localizou. No momento 3 câmeras. Posso manualmente adicionar outras câmeras. No menu a gente tem o setup geral do equipamento. Então a gente pode configurar aqui configurar o sistema como um todo. Então, operação de reprodução, exportação de imagens, saída de conteúdo, análise de conteúdo de vídeo, gravação manual, aqui gerenciamento do HD, então aqui a mesma função, né, já mostrou aqui o HD de 1 TB, né, uma propriedade leitura escrita, aqui as funções avançadas, permite aqui que eu verifique aqui a capacidade que já foi gravada, definir uma cota por câmera, então eu quero definir quantos gigabytes, né, ou terabytes a gente vai definir para cada câmera específica, se vai permitir que o HD entre em modo de proteção de energia, né, o Sleep Mode, modo de visualização ao vivo, né, para sair do menu. E nos demais recursos aqui, né, gravação, um formato de gravação, né, se vai ser contínua, por evento, se vai ser por movimento, por alarme e por outros recursos aqui de gravação para cada uma das câmeras. Posso copiar essas câmeras, configuro uma câmera e copio a configuração para outras. Os parâmetros de gravação, parâmetros avançados e configuração de feriados. Com o menu, sempre com o menu direito, né, com o botão direito a gente volta para o menu anterior, né, configuração de câmera, então o menu em tela, né, então a gente tem que inicialmente adicionar as câmeras, né, para fazer a configuração inicial. Então eu vou adicionar uma das câmeras aqui, a 103. Vamos ver aqui. Achou outras câmeras, ó. Então achou por OnVIF, já localizou várias outras câmeras. A gente pode configurar elas. Então achou algumas pelo padrão protocolo Axis, protocolo Hikvision, e as demais ela encontrou por protocolo OnVIF, né, câmeras IP aí. Então a gente tem uma boa quantidade de câmeras aqui, né? Então podemos configurá-las no NVR, até 16 câmeras neste NVR. Ele está me dando aviso aqui que a câmera está em risco, por quê? Porque está com uma senha fraca. Então ele localizou que está com uma senha padrão na câmera, essa câmera está com uma senha fraca, está com esse modelo aqui, a root. Então ele já não aceitou, né, já está me dando um aviso que essa senha é fraca, não é recomendado, né, que ela esteja no sistema. Vamos configurar outra câmera aqui.
Aqui na configuração, né, temos também a configuração geral, né, manutenção, também onde a gente tem o QR Code aqui para fazer acesso via HiConnect ou pelo IVMS, cliente IVMS. Aqui temos a versão do firmware, né, então 3.4.101. Então, ele está com uma versão já bem defasada, então esse modelo já tem uma versão 4, né, já tem o firmware versão 4 para ele, que adiciona uma série de recursos, uma série de funções. Então, a gente vai fazer, antes de avançar muito com a configuração, a gente vai fazer o upgrade de firmware dele, né, para ajustar o sistema aqui e melhorar bastante os recursos desse equipamento.